Boa noite, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aproveitando o dia de ceia para estarmos ministrando sobre o triunfo de Cristo, sobre a vitória de Cristo. E nós vamos começar pelo Getsemane, mais conhecido como a paixão de Cristo. E como base, o tema é Filipenses capítulo 2, versículo do 2 a 11, mas nós não vamos ler agora, vamos ler só no final. Primeiro eu gostaria de fazer uma narrativa com vocês sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra. E eu vou usar, querido, como referência os 3 evangelhos sinóticos, que são 3 evangelhos similares: Mateus, Marcos e Lucas. Eles são sinóticos porque são parecidos no seu conteúdo, no seu contexto, na sua sequência. Se você ler os 3 livros, vão perceber que há muita coisa semelhante entre eles. Por isso que são chamados sinóticos. João foi escrito depois, mas com outro propósito. Cada um teve um foco diferente, mas nós vamos usar os 3 livros como base para essa mensagem. Começando pelo Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, mais especificamente, local de esmagamento. É interessante porque justamente nesse lugar, onde que Jesus passou um momento de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. Em Mateus, começa falando sobre Jesus chamando seus discípulos para um lugar secreto, mais especificamente, Monte das Oliveiras. E depois ele chama 3 em particular, Pedro, Tiago e João, para o jardim de Getsemane, para estarem com ele orando. E Jesus diz para os seus discípulos, para esses 3 especificamente: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Se você parar e começar a analisar essa frase, dá para se imaginar como Jesus estava se sentindo, humanamente falando. Estava passando por um momento de muita angústia, de muita dor no seu interior, sofrimento, porque sabia da hora que estava chegando e sabia o que ele ia passar. Tanto é que quando ele se retira para orar, o que ele diz, para Deus: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus fala, afasta de mim este cálice, esse cálice é o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. Todo o pecado seria colocado sobre Jesus na hora da cruz. Toda maldição, toda desgraça, toda miséria caiu sobre ele na hora da cruz. Por isso que ele fala sobre este cálice. Se refere sobre o cálice da ira de Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais, leia Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E você vai entender melhor sobre essa questão do cálice da ira de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1. Quando Jesus volta, Mateus diz que os 3 estavam dormindo, porque eles estavam exaustos, cansados. Eles estavam vindo uma jornada, uma maratona muito forte, muito intensa, porque eram os últimos dias de Jesus. Por isso eles não conseguiram ficar orando com Jesus. Eles dormiram. E Jesus diz: vocês não puderam estar comigo nenhuma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Da mesma forma, queridos, nós precisamos estar em constante vigilância e oração, para não cair em tentação. Quando Jesus se refere à carne fraca, não é uma justificativa, algumas pessoas virou um modismo, né? Quando a pessoa peca, ela faz aqueles, e fala assim, a carne é fraca, então vou pecar porque minha carne é fraca. Não, não é isso que Jesus está falando. Humanamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, ele estava enfraquecido. Tanto é que ele fala, né? Estava numa grande angústia, em grande dor, em grande sofrimento. Por isso ele fala, vigie e ore. Porque quando eu vigio e oro, querido, o meu espírito é fortalecido, o meu espírito é renovado. Por isso eu não posso desprezar a oração, por isso eu não posso desprezar a palavra, por isso eu não posso desprezar estar sendo renovado pelo Senhor a cada dia na sua presença. Como eu costumo dizer, né, querido? Se eu alimentar mais o meu espírito vai estar mais forte. Se eu alimentar mais a minha carne vai estar mais forte. Se eu investir mais tempo com Deus, consequentemente, eu vou estar mais fortalecido, mais renovado, mais desafiado. Quando vier as tentações, eu estou preparado para reagir. Por quê? Porque estou em vigilância, estou em oração, estou em alerta. Mas se eu me afasto da presença de Deus, na oração, na comunhão com o Senhor, e me deixo me levar por outras coisas, a minha carne se torna fraca, e o diabo vem com os seus enganos, com suas mentiras, e consegue facilmente me tirar do propósito de Deus. Por isso eu preciso vigiar. Por isso Jesus fala, vigiem e orem, para não cair em tentação. Quando vamos para Marcos relata o mesmo texto de Mateus, e Lucas acrescenta que quando Jesus estava nesse momento de angústia e de dor, um anjo veio e fortalecia. Assim também nós, em momentos de angústia e de dor, quando estamos na presença do Senhor, somos fortalecidos, somos renovados, somos abençoados. Acredito que muitos de vocês já experimentaram isso, no momento de dificuldade, de luta, de não saber o que fazer. Quando você foi para o altar, você buscou o Senhor, você foi renovado, você foi abençoado, você foi fortalecido pela presença de Deus, ou até mesmo pelo anjo do Senhor, que você até não viu, mas Deus enviou para te abençoar. Interessante que Lucas acrescenta nesse episódio que Jesus, quando ele voltava, ele foi 3 vezes, quando ele voltava para orar, ele orava com mais intensidade. E entende-se que o sofrimento aumentava. Tanto é que Lucas relata que Jesus chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Tamanho era a dor, o sofrimento, a angústia que ele estava passando. Porque ele sabia o que ia acontecer. Depois de Getsêmani, vem a prisão. Judas, o traidor, trazendo uma multidão com varas, com espadas, para prender Jesus. Judas combina com essa multidão que daria um beijo em Jesus, para identificar quem seria. Ele chega, beija Jesus, e Jesus diz, amigo, o que o traz? Amigo, alguém que estava traindo Jesus. Um dos discípulos, nós sabemos que é Pedro, né, porque João relata isso, esses evangelhos não relatam isso, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus repreende Pedro, diz, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião era composta por 6.000 soldados, então você imagina, 72.000 anjos, mas não era esse o propósito. Tudo estava acontecendo para que se cumprisse as Escrituras. E Jesus diz àquela multidão, vocês vieram a mim com paus, com varas, com espadas, mas eu estive sempre com vocês, mas agora chegou a hora. E a Bíblia diz, e Mateus fala que os discípulos fugiram, todos abandonaram Jesus. E Marcos relata que havia um jovem vestido com um lençol, que quando foi perseguido, fugiu, nu, largando o lençol. Lucas acrescenta uma frase diferente. Ele diz, quando Judas beija Jesus, Jesus fala, Judas,
com um beijo, você está traindo o Filho do Homem. Depois da prisão, Jesus é conduzido à casa do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás. E o sinédrio reunido estava lá para julgar Jesus. Na verdade, eles já tinham julgado. Na verdade, eles já tinham condenado Jesus. O propósito ali era matar Jesus. Tanto é que quando eles se reúnem, né, e se levantam as testemunhas, falsas testemunhas, os seus argumentos eram falsos, se contradiziam, não tinha coerência, argumentavam isso e aquilo, mas ninguém conseguia provar nada contra Jesus, porque eram argumentos falsos, não tinham base sólida, porque era um falso julgamento, era um julgamento armado, preparado, não havia justiça. E Caifás, o sumo sacerdote, começa a pressionar Jesus: você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus. E Jesus diz: sim, você diz isso. Caifás, numa hora de histeria, Mateus diz que ele rasga suas vestes e diz: blasfemou, não precisamos mais nada para provar contra ele. E a multidão, aproveitando essa oportunidade, bastou isso para dizer: vamos condená-lo, ele merece morrer, porque se diz Filho de Deus. E os 3 evangelhos relatam que eles vendo Jesus e começam a bater em Jesus, a esbofetear Jesus, a cuspir em Jesus, a escarnecer de Jesus, batem nele e dizem, né, quem te bateu? E começa aquela tortura sobre Jesus. Nesse meio tempo, Pedro, que também estava no pátio, junto com outros servos, foi reconhecido por um dos criados, ou uma criada. E quando ele é indagado sobre: você conhece Jesus? Você também estava com este homem? Ele nega veementemente: eu não conheço este homem. E por 3 vezes ele é confrontado, e por 3 vezes ele nega Jesus: não conheço este homem. E eles relatam que na 3ª vez ele foi mais enfático, tanto é que ele praguejou, amaldiçoou, ficou nervoso. É interessante que Lucas acrescenta uma coisa interessante, que na 3ª vez Jesus olhou para Pedro. Não fala em que contexto, né? Mas eu fico imaginando, querido, o olhar de Jesus para Pedro. Jesus já tinha alertado Pedro, né, que ele iria traí-lo, e Pedro, cheio de si, disse: mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Mas chegou na hora da pressão, ele negou Jesus. Hoje muitos negam Jesus por muito pouco. Hoje muitos negam Jesus pela mídia, pelo dinheiro, pelo sucesso, por prazer, por tantas coisas. Negam Jesus, negam Jesus. E quando Jesus olha para Pedro, nos 3 evangelhos relatam que Pedro se retirou e chorou amargamente, reconhecendo o que ele tinha feito. Afinal de contas, ele passou 3 anos com Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fazia, como ele abençoava as pessoas, e como o próprio Pedro foi abençoado por Jesus. No dia seguinte, esses líderes religiosos, o sumo sacerdote, eles levam Jesus até Pilatos. Como os judeus estavam sob domínio dos romanos, eles não poderiam condenar ninguém. Então levam para Pilatos, que tinha essa autoridade. E quando chegam diante de Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Uma versão fala que Jesus ficou em silêncio, e outra versão diz: não, Jesus falou: tu o dizes. É interessante que Mateus relata que a mulher de Pilatos manda uma mensagem para ele: não se envolva com este homem, porque em sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos. Mas
A multidão estava sendo agitada por causa dos religiosos, sendo alvoroçada por causa dos religiosos, tumultuada por causa dos religiosos. Quer dizer, eles faziam uma pressão em cima de Pilatos. Os evangelhos relatam que Pilatos não conseguia entender. Ele falava: não encontro nele culpa alguma. Como é que vou condenar o inocente? Isso um ímpio falando, querido. Um ímpio, um romano, fora do contexto dos judeus. Não vejo nele crime algum para condená-lo à morte. Vou açoitá-lo e depois liberá-lo. Nessa época, eles tinham por costume soltar um prisioneiro. E justamente nessa época havia um prisioneiro chamado Barrabás, um assassino. Percebam a cegueira do povo, querido. Jesus passou 3 anos curando, abençoando, ajudando, socorrendo, servindo, multiplicando pães, ressuscitando mortos, fazendo maravilhas. Barrabás, um assassino. E quando os dois são postos diante da multidão, quem eles escolhem para ser liberto? Barrabás. Um dos evangelhos fala assim, eles gritavam: acaba com ele. Gritavam: crucifica, o crucifica, o crucifica. E Pilatos perguntava: por que eu vou crucificá-lo? O que ele fez? Mas não tinha resposta, não tinha justificativa. Apenas a multidão envaidecida: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, sentindo pressionado, ele pega uma bacia com água, lava as mãos e diz: eu estou livre, sou inocente do sangue deste homem. E a resposta da multidão é algo assustador. Ele diz: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Percebe, amado, a ignorância do povo, da multidão? Não sabiam nem o que estavam falando. Que o sangue dele, o sangue de Jesus, de alguém inocente, filho de Deus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Depois disso, mandou açoitá-lo para que ele fosse crucificado. Lucas acrescenta um fato interessante, que Pilatos, depois de saber que Jesus era da região da Galileia, da jurisdição de Herodes, ele envia Jesus para Herodes. E Lucas relata que quando Herodes viu Jesus, ficou muito feliz porque queria conhecer Jesus. Na verdade, Pilatos queria ver os milagres, as maravilhas, o que Jesus podia fazer. Não queria conhecer Jesus de fato, não queria ter uma experiência com Jesus. Da mesma forma, muitas pessoas hoje, elas não querem Jesus, elas querem os milagres de Jesus, elas querem as bênçãos de Jesus, elas querem a vida financeira que Jesus pode dar, as bênçãos materiais que Jesus pode dar, a cura, sinais. Não querem Jesus, não querem ter uma experiência com Jesus. Assim Pilatos, assim Herodes queria conhecer Jesus para ver as maravilhas, mas Jesus permaneceu em silêncio, e por isso eles ridicularizavam, zombavam, escarneciam de Jesus. Mas o próprio Herodes não encontrou em Jesus crime algum e mandou de volta para Pilatos. Assim Pilatos manda açoitá-lo antes de ser crucificado. E segundo os historiadores, porque isso não está na Bíblia, né? Aquele momento de dor, de açoite, que você provavelmente já deve ter visto no filme A Paixão de Cristo, é exatamente aquilo que Jesus passou. É exatamente aquilo que Jesus passou. Sua carne foi rasgada, machucada, ferida, de forma violenta, sem dó, sem compaixão. Tanto é que depois disso, os soldados se reúnem, a tropa, aí sim os romanos se reúnem e continuam a zombar, a escarnecer, fazem uma coroa de espinho, colocam sobre ele. Segundo os historiadores, os espinhos entravam na fronte de Jesus profundamente. Não era algo assim
forma de brinquedo que as pessoas fazem, né? Colocam por cima da cabeça, assim, não. Era algo que machucava, que feria, que rasgava a carne. Colocam um manto sobre ele, começam a bater nele, começam a zombar dele. Uma tropa inteira, querido. Isso depois de Jesus ter sido açoitado. Jesus estava acabado, fisicamente falando. Tanto é que quando ele é conduzido para o Gólgota, lugar da caveira, a Bíblia diz que ia passando um homem, Simão de Cirene, e os romanos, os soldados romanos, pegam esse homem de forma violenta e o obrigam a carregar a cruz, porque Jesus estava sem nenhuma condição física. Ali ele carregou a cruz para Jesus sozinho, não é como no filme ali, que é os dois juntos carregando, não. Ele carregou atrás de Jesus a cruz, porque Jesus estava sem nenhuma condição. Total era o desgaste, o sofrimento, a dor que Jesus estava passando. Jesus é crucificado, sobre ele coloca uma placa: este é Jesus, Rei dos Judeus. E mesmo naquela cruz, continua a zombaria. Mesmo naquele estado, continua a zombaria. As pessoas passavam, ridicularizavam Jesus. Você não é Jesus? Você não é filho de Deus? Desce dessa cruz, então nós vamos crer em você. Você não destrói o templo em 3 dias, não constrói ele? Mostra então que você é filho de Deus. E zombavam, e riam, e escarneciam. Lucas acrescenta uma frase interessante: que mesmo naquele estado de dor, de sofrimento, de angústia, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas relata algo também interessante, que tinham 2 criminosos com Jesus naquela cruz, e um deles, assim como a multidão, zombava também, ria de Jesus, e falava: desce da cruz, salva você e salva nós também, se você é Jesus, filho de Deus. Enquanto que o outro o repreendeu, dizendo: você não tem vergonha, estando nessa situação? Nós merecemos a punição, mas ele é justo, nada fez para estar aqui. E disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Mateus continua relatando que numa hora teve trevas sobre a terra. A angústia de Jesus estava chegando ao seu extremo, porque normalmente uma pessoa crucificada, ela demorava para morrer, era algo lento. Jesus ficou poucas horas, tamanho era a dor, tamanho era a situação física dele, o estado físico dele. E uma hora ele brada, ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante, porque quando você começa a estudar a história de Jesus, nos 3 anos, né, o relacionamento dele com o Pai era extremamente profundo. Toda hora ele falava do Pai, toda hora. Um relacionamento tão íntimo, profundo com o Pai. Ele não fazia nada porque sem vontade do Pai, tudo era vontade do Pai. E de repente ele se sente abandonado, querido. Por quê? Por causa do pecado. Porque o meu pecado, porque o nosso pecado estava sobre ele. Por isso houve trevas, querido. Quero ler com vocês, como eu li de manhã, não estava aqui, mas eu queria ler para acrescentar. Isaías. Deu um branco aqui. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5. Se puder, leia o capítulo inteiro, mas a gente vai resumir aqui.
Olha o que diz Isaías capítulo 53, a partir do versículo 5, se referindo a Jesus, exatamente nesse momento. Ele diz assim: mas ele, Jesus, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O texto de Isaías é muito claro, meus irmãos. Todo pecado, toda iniquidade, toda ferida, toda maldição, toda desgraça, toda miséria estava sobre Jesus. Ele tomou sobre si. É o cálice da ira de Deus que foi derramado sobre ele. Por isso Deus se afastou. O profeta Ezequiel fala, né? Tem um texto que diz assim: lançaste para trás de ti os meus pecados, fazendo uma referência a Jesus. Todo pecado estava sobre ele. É interessante que quando há esse momento de trevas, Jesus brada, morre. Os evangelhos dizem que o véu rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas partiram, os mortos ressuscitaram. Mas falando especificamente do véu, no Antigo Testamento, no tabernáculo, tinha o santo e o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. E neste lugar, somente o sumo sacerdote, que era só ele poderia entrar neste lugar uma vez por ano, para oferecer sacrifícios por ele e pelo povo, para perdão de pecados. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Se alguém entrasse ali, morria fulminado, por causa daquilo ali simbolizava a presença de Deus, a arca que estava ali dentro. Mas quando Jesus morre, o véu é rasgado, a separação que havia entre nós e Deus foi restaurada por intermédio de Jesus. Por isso a Bíblia diz que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Por quê? Por intermédio de Jesus. Ele restaurou a comunhão que se havia perdido no Éden. O pessoal está acompanhando aí a novela, não sei se é novela, esse negócio aí, Gênesis lá, e aparece ali, né? Quando ele é expulso do jardim por ter pecado, você percebe que é uma separação. Aquela comunhão que ele experimentava diariamente com Deus foi quebrada, foi rompida por causa do pecado, da desobediência. Mas quando Jesus cumpre o propósito de Deus de restauração, o plano da salvação, de restaurar ao homem a comunhão do Pai, foi através da sua morte e da sua ressurreição. João 12:32 declara: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós somos atraídos em Jesus para a remissão dos nossos pecados. Foi na cruz, querido, onde eu e você experimentamos poderosa e grandiosa salvação. Jesus é sepultado,
José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, um homem influente, mas também que não compactuava com aqueles líderes religiosos. Um dos evangelhos fala que ele era discípulo de Jesus. Vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Marcos acrescenta que Pilatos fica surpreso por Jesus já ter morrido, porque foram poucas horas, né, de sofrimento. João relata isso, que os judeus, os líderes, pediram para que as pernas dos prisioneiros fossem quebradas, para que, como seria sábado dia seguinte, né, e eles não faziam nada no sábado, eles preservavam o quarto mandamento, né, de não fazer nada no sábado. E quando eles vão lá quebrar as pernas dos prisioneiros, porque daí ele morreria mais rápido, né, sufocado, sem conseguir respirar, porque ele não tinha apoio nas pernas para poder respirar. Jesus já estava morto. Um soldado transpassa uma lança, e a Bíblia diz que sai sangue e água. Todo o sangue dele foi derramado. Todo o sangue dele foi derramado por nossa causa. É interessante, querido, que os evangelhos e a escritura se complementam. Você não vê contradição. Principalmente Mateus, que escreveu dirigido aos judeus, né, usa muito o Velho Testamento. As escrituras se compreendem fielmente. Tem um texto que lá no Velho Testamento fala: nenhum dos seus ossos será quebrado, cumprindo-se a escritura. Passa-se o sábado, vem o domingo, dia do quê? De ressurreição. Algumas mulheres vão até o sepulcro, vem a rocha, né, que fechava ali o sepulcro retirada, ficam assustadas, aparece um anjo e diz: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Em seguida, as próprias mulheres encontram Jesus. Tanto o anjo como Jesus falam: vai e conta aos discípulos o que aconteceu. É interessante que no livro de Marcos acrescenta algo muito importante, né? O anjo diz assim, em Marcos fala assim: vá dizer aos discípulos e a Pedro. Por que será? Você imagine como estava Pedro, querido. Depois de ter negado Jesus veementemente 3 vezes, ser confrontado pelo próprio Jesus, Pedro devia estar arrasado, sentindo até mesmo talvez excluído. Mas o amor e a compaixão de Jesus por Pedro, vai dizer aos discípulos e a Pedro, porque Pedro também é importante. Depois Jesus aparece algumas vezes aos seus discípulos, repreende a incredulidade deles, porque eles não creram de imediato. Desafia-os a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas de salvação. Gostaria só de ler o texto de Lucas. Lucas 24, 46, assim: ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa é a mensagem da salvação. A obra da cruz, a obra de salvação e regeneração que todos nós precisamos. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós carecemos, necessitamos da salvação. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, do nosso pecado, e entregar a nossa vida a Jesus, para sermos transformados, e assim termos comunhão com o Pai. Mas isso só é possível através do novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Não há salvação, querido, de outra forma, querido.
A salvação não é por obras. A salvação não é por ser bonzinho. A salvação não é por atitudes, não é por comportamento. A atitude é somente por intermédio de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia é muito clara. Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Jesus. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz: veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, se referindo aos judeus. Mas, aí é para você, amado, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, olha só que interessante, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. É a vontade de Deus que eu e você fôssemos salvos, libertos, transformados. Essa é a mensagem da cruz, querido. Esse é o evangelho da salvação. É por intermédio de Jesus, onde não há confissão, no arrependimento de pecado, há mudança de natureza e não há transformação. O pessoal da música podia subir já, se quiser. Nós vamos terminando já. Por isso que Jesus veio, querido, para nos dar vida e vida abundante. O Senhor veio para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. O Senhor veio para nos libertar do pecado, do domínio de Satanás. Éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Estávamos condenados ao inferno, mas agora temos a vida eterna. Isso não é pouco, queridos. Filipenses 2, versículos 6 ao 11 diz assim: Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Imagine se Jesus não quisesse vir, queridos. Nós estávamos falidos, fritos. Mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quer dizer, tomou a natureza humana. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, na terra e debaixo no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio para dar vida. Agora eu te pergunto, você tem essa vida? Jesus veio para nos salvar, mas eu te pergunto, você já é salvo? Queridos, nós vivemos tempos, querido, onde cada vez mais se prega menos a salvação. Se fala de bênção, se fala de prosperidade, se fala de cura, se fala de sinais, se fala de tantas coisas, mas não se fala de salvação. E sem salvação não há liberdade, sem salvação não há Deus, não há Jesus, não há nada. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de se voltar para o Senhor, hoje é dia de confessar seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos e ter uma experiência real com o Senhor.
Não importa a situação que você está, não importa como você esteja. Veja, Pedro estava se sentindo separado, abandonado, porque havia pecado, porque havia transgredido, negado Jesus. Mas o próprio Jesus o traz de volta, por causa do seu amor e da sua misericórdia. O apelo de Deus continua sendo o mesmo, de restaurar aquela comunhão que havia sido perdida por causa do pecado. Deus quer isso, querido. Deus quer isso, nos trazer de volta este lugar de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de poder chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, querido. Tenha um tempo de comunhão com o Senhor. Como está a tua vida? Você se sente longe de Deus? Hoje é dia de voltar ao Senhor. Hoje é dia de voltar ao caminho do Senhor. Hoje é dia de salvação. Feche seus olhos, querido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, mais e mais eu quero conhecer Jesus, sim, eu quero conhecer Jesus. Este é o meu alvo, este é o meu alvo, meu amado. Querido, eu queria aproveitar essa oportunidade. Se você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui à frente. Se você quer voltar para o Senhor, vem aqui à frente. Você que reconhece que estava longe do caminho do Senhor, talvez na igreja, mas longe de Deus, e quer se voltar para Ele, vem aqui à frente. Gostaríamos de orar por você, abençoar você, profetizar sobre você. Um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de transformação, da manifestação do poder sobrenatural de Deus na tua vida. Se você quer, vem à frente. Vem à frente e vamos orar por você. Você que está desviado, você que está afastado, você que quer reencontrar Jesus, você que quer ter uma experiência com o Senhor, lembre-se, Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus levou sobre si toda a maldição, toda a miséria, toda a desgraça, para que você fosse transformado, restaurado, liberto. E hoje é dia de salvação, hoje é dia de salvação. Venha, venha, hoje é dia de salvação, de entregar, de confessar, de se arrepender, de se voltar para o Senhor. Amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declare Yeshua, Yeshua. Aleluia! Vamos ficar em pé. Aleluia! Sim! Sim! Yeshua. Cante! Cante! Ah, meu amado, meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Sim! Jesus! 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 Meu amado é o mais belo. Sim, tu és Senhor. Senhor. Tu és belo, tu és belo. Sim, tu és Senhor. Meu amado é o mais belo.